sou Gustavo Dias. Nós vamos agora na parte cinética de calcular a velocidade, só que na parte de exercícios, que nós vamos ver agora 3 exercícios de diferentes níveis para você assimilar um pouco o que é velocidade média. Geralmente um aluno ele tem uma dificuldade de relacionar a velocidade média com a estequiometria, o como que ele pode fazer o exercício dar certo. Hoje, o objetivo dessa aula é fazer dar certo. Então vamos lá. Eu tenho um exercício, primeiro, simples, tá? Então vamos lá. A amônia é um produto básico para a produção de fertilizantes. Ela é produzida cataliticamente, ou seja, através de um catalisador. Vamos lembrar? Quando você adiciona um catalisador, você aumenta a velocidade da reação. Mas como você aumenta a velocidade? Primeiro, porque o catalisador diminui a energia de ativação, primeira coisa. Segundo, ele não é usado na reação. Ele é usado nas etapas, mas depois ele é reaproveitado, ele é colocado fora. Então tá bom, em altas pressões. Então tá aqui, o nitrogênio vai se colidir com o hidrogênio para formar a amônia na seguinte proporção. 1 mol de nitrogênio, ele colide, ele reage com 3 mols de hidrogênio para poder ter 2 mols de amônia. Para que isso aconteça, tem que ser a alta pressão e também sobre um catalisador. Se a velocidade da amônia for medida como 2 mol, aliás, 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo, qual que será a velocidade da reação em termos de consumo de N2? Então, antes de fazer, vamos estabelecer alguma coisa. Ele deu a velocidade da amônia, tá? Que a velocidade da amônia é a velocidade de formação, porque como é produto, ela está sendo formada, então a velocidade ela é positiva e está sendo formada. O gráfico dela está aumentando. Já o nitrogênio, ele está no reagente, ele está sendo decomposto, ele está diminuindo a sua concentração. Então vamos lá. Agora, como que eu vou saber o consumo de nitrogênio se ele deu da amônia? Pessoal, estequiometria básica. A função da estequiometria é exatamente essa. É ele dar um valor de uma substância e pedir de outra substância. Agora, pessoal, não importa se é em termos de concentração, se é em termos de massa, se é em termos de volume, se é em termos de calor, de ΔH, ou se é de velocidade. O procedimento, pessoal, é o mesmo, sempre através da estequiometria. Então, veja bem, ele deu da amônia e está pedindo do N2. Então, vamos colocar aqui, ele está dando da amônia e ele está pedindo do N2. Então, ele está relacionando a amônia com o nitrogênio. Então, vamos colocar isso através da reação à base da estequiometria. Então, eu vou pegar aqui a amônia, que são 2 mols, e o nitrogênio, que vale 1 mol. Então, eu vou escrever aqui, ó, do jeito que está lá, ó. Então, 2 mol de NH3, ele está reagindo com 1 mol de N2. Então, olha aqui, 1 mol de N2. Agora, vou pegar o dado que ele utilizou, que foi 2 vezes 10 a menos 4 mol de NH3. Então, 2 vezes 10 a menos 4 mol de NH3. Veja bem o que é mol por litro, que é concentração, e por segundo significa que o tempo aqui é dado em segundo. Olha, a resposta que eu vou ter vai ser a mesma coisa, vai ser em litros em segundos, como ele quer no exercício. Então está tranquilo, eu não preciso transformar nada, é só colocar um x aqui e calcular. Regra de 3, então 2 vezes x, então 2x, igual a 2 vezes 10 a menos 4 vezes 1, 2 vezes 10 a menos 4. Então x é igual a 2 vezes 10 a menos 4 dividido por 2. Aqui ficou fácil, porque eu posso cancelar o 2 com 2. Então ficou 1 vezes 10 a menos 4. O que? Mol. Aqui foi mol. Como ele quer a velocidade, então eu vou adaptar. A velocidade do nitrogênio em relação ao tempo é 1 vezes 10 a menos 4. Tá? Mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1, do jeito que eu coloquei ali. Então está aqui. Então essa é a resposta.
Nós podemos até aprofundar mais se quiser. Se ele quisesse a velocidade não só do N2, se ele quisesse a velocidade do H2, poderia? Lógico que poderia. Só que no lugar da amônia, eu vou colocar o hidrogênio. Ou seja, eu colocaria 2 mol de NH3, está reagindo com H2. Então fica 3 mol de H2. Aí eu coloco a velocidade, 2 vezes 10 a menos 4, mol de NH3 está para X, 2 vezes X igual a 3 vezes esse valor e achar a velocidade da mesma maneira. Mas como ele está pedindo só do N2, não vamos dificultar, mas você já sabe o caminho. Caso ele pedisse do NH3, do H3, desculpa, do H2. Então tá aqui, pessoal, esse é o primeiro exercício. Vamos para o outro exercício, dificultando um pouco mais, mas o raciocínio é sempre o mesmo. Vamos lá? Olha lá. Bom, pessoal, agora outro exercício, um nível um pouco mais elevado. Vamos ler para poder entender. A amônia é produzida industrialmente por outro exercício, relação, né? A amônia só com um nível um pouco mais elevado. Tá aqui a reação que você já sabe. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Em termos de velocidade, como é que é reagente, a velocidade de decomposição, né, de consumo, está sendo consumido e aqui está sendo formado. Dado a massa molar do H2 vale 2 gramas por mol, tá? Via tabela periódica, mas ele deu, facilitou, porque a gente já sabe que vai usar como exercício der a massa molar, porque 99% das vezes você vai ter que usar. Numa determinada experiência, a velocidade de consumo do gás hidrogênio foi de 120 gramas por minuto. A velocidade de formação do gás da amônia nessa experiência em mols por minuto será de... Pessoal, primeira coisa, ele quer a velocidade em mols e da amônia. Então é aquele mesmo princípio, ele deu do hidrogênio, veja bem, ele deu as informações do hidrogênio e pediu da amônia. Estequiometria é desse jeito, ele pede de um, mas ele quer o outro, né? Ele dá uma informação de um e pede outro. Então vamos comparar aqui, ele está comparando o hidrogênio com a amônia. Vamos primeiro, antes de pensar qualquer coisa, vamos olhar aqui, ó, hidrogênio eu tenho 3 mols e amônia eu tenho 2 mols. Só que antes de já colocar no exercício para fazer estequiometria, nós temos que entender o quê? Que ele deu 120 gramas por minuto e ele pediu em mols. Primeira coisa, pessoal, antes de colocar na reação, que é em mol, como assim, professor? Como a reação é em mol? Toda a estequiometria da reação ela é sempre baseada em mols. Porque não é assim que a gente lê? 1 mol, 3 mols e 2 mols. Só que aqui ele deu gramas. O que a gente faz? A gente passa primeiro essa grama para mol, para depois ir para o exercício. Porque se aqui é mol, ele vai exigir que seja mol também os dados. Então, antes de começar, vamos colocar aqui, ó, o antes de começar. O que eu quero? Eu quero transformar a grama de hidrogênio para mol. Tá? Pessoal, como que eu transformo massa para mol? Olha, transformar a massa para mol ou mol para massa é sempre o mesmo procedimento. Eu uso a massa molar. Então eu vou colocar aqui, ó, eu uso a massa molar. Então, olha aqui, ó. Então, se eu quero massa para mol ou mol para massa, eu uso sempre a massa molar. Então, vamos lá, a massa molar do hidrogênio. Então, vou colocar aqui, ó. A massa molar está dizendo que eu tenho 2 gramas para 1 mol. Só que um exercício ele deu 120 gramas, então vamos usar. Então tá aqui, ó, 120 gramas. Então aqui vai ser x. Vai ficar 2x igual a 120. Então x fica 120 dividido por 2, que vai dar 60. 60 o quê? Mol. Professor, tem fórmula para isso? Tem a fórmula para usar massa para mol. Eu gosto de usar raciocínio lógico porque é bom que você vai treinando a estequiometria, mas se você quiser usar a fórmula é isso aqui, ó. O número de mols, que eu vou chamar por N número de mols,
é a massa, tá? Ou seja, no caso aqui seria 120, dividido pela massa molar, tá? Que no caso aqui é 2. Então, se eu pegar a massa que é 120, dividir pela massa molar que é 2, vai dar o mesmo resultado. Só que aqui tem a fórmula, né? E aqui eu usei estequiometria, a regra de 3. Pessoal, achei 60 mols. Agora eu posso brincar com a reação. Por quê? Porque, olha aqui, hidrogênio, eu tenho 3 de hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 mol de hidrogênio. Ele reage, estou comparando com a amônia, 2 mol de amônia. Olha aqui, ó, tá vendo que é mol? Aqui de baixo tem que ser mol também. Tá vendo aqui que é mol? Aqui embaixo também tem que ser mol. Por isso que eu sou obrigado a passar a massa para mol, para deixar tudo em mol, tá? Então, o que eu quero aqui? 60 mol de H2. Olha aqui, pronto, eu vou resolver a minha equação de NH3. Vou multiplicar cruzado, então fica 3 vezes x, 3x, é igual a 60 vezes 2. Então, 3x é igual a 60 vezes 2, dá 120. Então, x é igual a 120 dividido por 3, que vai dar 40. Então, tá aqui, ó, 40 mol. Como ele falou, a massa é por minuto, então logo a velocidade também será mol por minuto. Então, a velocidade da minha amônia em relação ao tempo, aqui ó, 40 mol por minuto, ou minuto a menos 1, tanto faz. Então tá aí, eu calculei a velocidade em relação ao mol. Professor, e se ele tivesse pedido em massa também? Pelo mesmo motivo, o que eu vou colocar? Eu tenho mols aqui, aí eu precisaria da massa molar da amônia e achava a massa, ok? Então, é o mesmo procedimento. Porque achei mol, como que eu passo o mol para a massa? Através da massa molar. Pessoal, esse é o segundo nível. O terceiro exercício é englobando mais ou menos os dois, um raciocínio um pouco diferente, não é mais difícil, mas também não é mais fácil. Vamos lá, porque agora nós precisamos compreender e encerrar essa aula. Vamos lá, ó, transição. Bom, pessoal, nós vamos agora para a última parte desses exercícios, né? Eu escolhi mais dois, um de gráfico, simplesinho, e mais outro com a consciência diferente, que a gente tem que ter uma consciênciazinha um pouco diferente. Então, olha aí, ó. Considere a equação, vamos ler a equação? 2 mols de NO2 está reagindo com 4 mols de CO, produzindo 1 mol de N2 com 4 mols de CO2. Tá? Admite-se que a formação de N2 tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mol por litro. Então, eu vou tirar os dados aqui. Então, a velocidade de N2 vale 0,05 mol por minuto. Então, eu vou colocar aqui, ó. A massa de CO2, olha de novo, ele deu N2 e pediu CO2. A base é a mesma, estequiometria. Ele dá de uma substância os dados e pede de outra, tá? Só que agora ele quer em gramas e em 1 hora. Então ele modificou todo o exercício, porque ele deu em mol por minuto e ele quer a velocidade do outro em gramas por hora. Então mudou um pouquinho o conceito aí, tá? Por quê? Primeiro porque ele trocou o tempo. Se a gente troca o tempo, a gente tem que colocar esse tempo no exercício. Mas aí não é difícil, porque nós já podemos transformar essa velocidade aqui em hora, não tem importância, né? Porque 1 hora, vamos colocar aqui, ó, 1 hora equivale a 60 minutos. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3 básica aqui, ó. 0,05 mol, ele está presente em 1 minuto. Só que eu não quero 1 minuto, eu quero em 1 hora, que coloque em 60 minutos.
Lembrando que minuto tem que ser debaixo de minutos, por isso que eu coloquei em minutos. Então aqui vai ser x. Então x vezes 1, x, e 0,05 vezes 60. Então vai ficar 3. 3 o que agora? Mol por hora. Olha que legal. Eu já transformei em 3 mols por hora. Está tudo correto. Porque agora está em hora e aqui está em hora. Agora, professor, precisa transformar em gramas. Precisa. Mas não tem importância. Ele quer do CO2. Primeiro vamos calcular a minha correspondência em CO2 para depois transformar em gramas. Lembra lá? Eu posso transformar mol para massa ou massa para mol através da massa molar. Isso é tranquilo. Então vamos lá, ele está comparando quem? O nitrogênio. Ele está comparando o nitrogênio com o gás carbônico. Vamos fazer essa regra aqui, ó. O nitrogênio, cadê? Eu tenho 1 mol. Então eu vou colocar aqui, ó. 1 mol de N2 e do CO2, que são 4 mols. Então eu vou colocar aqui, ó. 4 mol de CO2. Aqui eu pego os 3 mol, né, do N2. Então vou colocar aqui, ó. 3 mol de N2 e a x, né? Então fica 1 vezes x dá x e 3 vezes 4, né? Nós vamos calcular agora, vai ficar 12. 12 mol, que já está em hora. Então essa primeira parte nós já fizemos. Agora nós vamos pedir em gramas. Então como que eu passo esse mol para grama? Através da massa molar. De quem? Do que você quer, que é do CO2. Veja bem que ele não deu nenhuma referência no né, de massa molar. A gente tem que calcular essa massa molar, né? Então vamos calcular. Nós temos que ir lá na tabela periódica e ver quanto que vale o carbono e quanto que vale o oxigênio. Olhando a tabela periódica, nós temos o carbono que pesa 2, nós temos o oxigênio que pesa 16. Vamos calcular a massa dessa molécula? Como é CO2, olha, eu tenho um átomo só de carbono, concorda? E eu tenho 2 de oxigênio. Então eu tenho 2 de oxigênio. Agora é só substituir. Cada carbono pesa 12 e cada oxigênio pesa 16. Fazendo essa conta, 1 vezes 12 dá 12. 2 vezes 16, 32. 32 mais 12 dá 44 gramas por mol. Pronto, achei a massa molar. Então como que eu passo o mol para a massa? Através da massa molar. Vamos ler a massa molar? Fica 44 gramas por mol. Só que eu quero 12 mol, vai ficar x. Então x vezes 1 dá x e 44 vezes 12. Vamos fazer essa conta aqui? Então, ó, 44 vezes 12. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 também dá 8. Né? 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 4 dá 4. Então dá 8. 12 vai 1, dá 5. Então dá 528 gramas por hora. Primeiro porque eu já transformei em hora. Então todo dado, todo exercício que eu fiz foi em relação à hora. Então já estou colocando aqui. E no final ele pediu para calcular a massa. Então coloquei a massa. Então esse é um exercício mais complicadinho. Só que você tem que entender um pouco de estequiometria. Estudo estequiometria, que é uma matéria bem anterior dessa, né? É uma matéria do primeiro ano. Nós estamos vendo cinética química, que é físico-química, estequiometria química geral, né? Química inorgânica. Dá uma olhadinha lá que você vai ver. Pessoal, olha esse exercício desse gráfico. Olha aqui, qual das alternativas a seguir contém a melhor equação que descreve o gráfico? Então eu coloquei as opções aqui porque nós precisamos da opção para poder descrever o gráfico, né? Então, veja bem, se eu tenho esse gráfico aqui, eu não estou importando com os valores, não importa esses valores aqui não. O importante é a curva. Primeiro, o B e o C, olha aqui, ó, o B e o C está saindo lá de cima. Então, com certeza, esses aqui são os reagentes.
porque eles estão saindo com uma concentração. E o A é o produto, porque o produto, a concentração dele vale 0. Então já facilitou demais. Por quê? Eu já descobri quem é o reagente, que é o B e o C, e quem é o produto, que é o A, só olhando o gráfico, porque aqui vem do 0, então aqui só pode ser o produto. Como aqui não vem do 0, só pode ser o reagente. Então no reagente tem que ter o B e o C. Então eu já descarto a letra A, eu já descarto a letra B, e eu já acabou, né? C e B, então ficou entre a C e a D. Olha para você ver, já ficou mais fácil. Vestibular é assim, é por eliminação. Tem questões, principalmente do Enem, que não tem como você fazer ela bonitinha, integralmente, ou você perde tempo, você vai por eliminação e você consegue. Em vez de gastar 10 minutos, você gasta 2 minutos. Esse que é o tchan da coisa, você acertar por eliminação. Agora, se não dá, tem que fazer o cálculo. Então tá bom, então nós ficamos entre a C e a D, então olha aqui. Agora, qual o raciocínio nosso aqui? Lembra que na parte 1 da cinética, na parte 2, desculpa, que quando eu falei de velocidade, olha a curva C e olha a curva B. Veja que a curva C está bem maior do que a curva B. Olha aqui, olha onde o C está parando, olha onde o B está parando. O que significa o C ter uma curva maior? Significa que o seu coeficiente... Professor, o que é o coeficiente mesmo? Coeficientes são esses números aqui, ó. Vamos dar uma pausa nesse exercício? Supondo que a gente vai colocar isso tudo no gráfico, qual que teria uma curva maior? A curva maior seria do CO e do CO2, porque ambos têm um coeficiente, que é o 4, maior que os outros. Depois seria o NO2 e a curva menorzinha seria do N2. Então o tamanho da curva é proporcional ao coeficiente, que no caso aqui é 4. E no caso aqui, quem tem que ter maior coeficiente é o C. Então a resposta só pode ser a letra C, que é 2C, o B, né? Não tem o maior, então é o A. Então, pessoal, aqui a resposta é C. Por quê, pessoal? Porque, primeiro, B e C nós vimos que é reagente, porque vem de um certo valor. O produto nunca tem valor no começo, ele sempre vem do 0. Então nós já eliminamos duas. Nós observamos que o C, o coeficiente, ele tem que ser maior do B, porque a curva do C é maior. Então, se a curva do C é maior, o seu coeficiente também é maior. Então, o coeficiente 2 do B é 1, então só poderia ser a letra C. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Nós temos a parte 3 desse vídeo, que é para achar a ordem de uma reação, e se uma reação ela é elementar ou não elementar, tá? Acompanha, continua com a gente. Um grande abraço, estude, porque a química é linda. E até mais.